Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com você? Hoje eu quero falar para você um pouquinho a respeito do selamento do povo de Deus. O que acontece? Qual é o verdadeiro selo que vai selar, separar o povo de Deus no final da história deste mundo? Quando ali a porta da graça for fechada e começar a ser derramado as 7 últimas pragas, qual será o selo que o povo de Deus será selado? Será que é realmente o sábado? Fique comigo nesse vídeo até o final e eu vou colocar aqui para você algo, mostrar para você hoje algo revelador. Qual é o selo que o povo de Deus será selado? O meu nome é Jean Carlos, sou o criador do canal A Última Batalha. Estamos também no Instagram, no Facebook. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, não deixe de se inscrever, por favor, se inscreva aqui no canal Última Batalha. Também acompanhe o nosso trabalho no Instagram e venha participar deste grande movimento, A Última Batalha. Comecei falando esse vídeo aqui, o que é o selamento, o que é o selo que vai selar o povo de Deus. Foi sobre isso que eu comecei falando. E antes que eu dê a continuidade, diga para você sobre o que é o selo, qual é o selo que vai selar o povo de Deus nos últimos dias da história dessa terra, eu quero colocar para você aqui um vídeo de um pastor que pregou em uma determinada igreja neste sábado, último sábado que se passou. Eu não conheço esse pastor, não sei o nome dele, eu sei qual a igreja que ele pregou, mas se você conhece, você vai ver no vídeo, eu não vou mencionar aqui. O fato é que o que eu quero mostrar para você aqui não é a pessoa em si e nem a igreja onde essa pessoa pregou, mas o que essa pessoa está falando. Essa pessoa está falando justamente sobre o novo Israel. Hoje, com a guerra em Israel, principalmente nos dias de hoje, que a guerra está muito intensa ali, principalmente na faixa de Gaza, muitas pessoas, muitos cristãos, muitos evangélicos, eles estão focados em Israel, porque eles acreditam que Israel realmente é o território, ainda o povo de Deus, e que precisam estar de olho ali, porque dizem que é ali aonde o anticristo vai estabelecer o seu trono. Então esse pastor vem falando sobre este assunto, e o novo Israel, e vem mostrando dentro da Bíblia que o novo Israel não é o Israel literal, mas sim o Israel simbólico, ou Israel espiritual, que é o povo de Deus, a igreja de Deus. E ele está certo. Nesse ponto, até esse ponto, ele vem falando tudo muito bem, tudo corretamente. Esse é o contexto da história do vídeo que eu vou colocar para vocês aqui. Mas, ao decorrer do seu sermão, então ele vai falar sobre os 144 mil, sobre as tribos de Israel que serão seladas, relatadas em Apocalipse, capítulo 7, capítulo 14. E ali, então, ele vai afirmar uma coisa muito interessante. Ele vai afirmar qual é o selo de Deus. E você precisa ver esse vídeo para você ter certeza se o selo de Deus, que o que ele está afirmando é verdade, se está certo ou não. A pergunta que eu faço para você é: o selo de Deus, o selo que vai selar o povo de Deus, ou que sela o povo de Deus, é o sábado ou não é? Ou existe um outro selo? Então você deve assistir esse vídeo até o final para você ver o que este pastor está afirmando, o que ele está falando e também aquilo que eu vou comentar depois desse vídeo. Fique comigo até o final, assista, presta bastante atenção dentro do contexto. Esse vídeo será colocado dentro do contexto daquilo que eu estou falando aqui, do que eu vou falar ainda, porque eu assisti todo o vídeo e eu entendi todo o contexto, portanto vou colocar aqui cortes do vídeo, mas não estão fora do contexto, estão totalmente dentro do contexto daquilo que este pastor está falando, está afirmando, está pregando. Lembrando que é um pastor adventista do sétimo dia, pregando em uma igreja renomada, uma igreja adventista do sétimo dia, no sábado pela manhã. E aí a gente tem 144 mil. Será que deveríamos compreender isso de maneira simbólica ou literal? Stefanovic, que é uma das grandes autoridades, ele diz o seguinte, na área do Apocalipse, ele fala: tanto o número
quanto Israel, porque você vai ver aqui 12 tribos sendo nomeadas, devem ser entendidos de maneira simbólica, como uma referência à igreja. No Novo Testamento, os seguidores de Cristo constituem o povo de Deus, recebedores de todos os privilégios entregues ao antigo Israel. Então perceba que algo que Stefanovic nos apresenta é que tanto a descrição do capítulo 7 como sendo algo simbólico, como também as tribos que são seladas deveriam ser compreendidas de maneira simbólica. Então esse selo que é colocado aqui é para quê, pastor? É para proteger. As pragas não irão cair? O mar não vai ser afetado? O ar não vai ser afetado? A flora e a fauna não serão afetados? Mas esse povo aqui não será afetado. Por quê? Porque eles estão selados. E aí nós vamos entender algo. O propósito do selamento, Hans Lauderdale diz, nos tipos históricos, tipo é aquilo que era exemplo. Por exemplo, Egito era um tipo da nossa experiência, sair do Egito é uma experiência, entrar na Canaã, então isso é uma tipologia. O propósito do selamento nos tipos históricos, que era proporcionar uma proteção sobrenatural contra o derramamento iminente da ira de Deus, constitui a essência do selamento do tempo do fim em Apocalipse 7. Exemplo, vamos lá. Quando você olha para o Egito, as 10 pragas caíram lá, no nosso caso serão 7. Alguém foi afetado com aquelas pragas? Que era de Deus? Por quê? Porque eles tinham nos umbrais ali o sangue. Esse sangue ele era para sinalizar de que aquele anjo que vinha levar o juízo sobre Israel, ele automaticamente não iria colocar esse juízo nas casas que estavam protegidas ou sinalizadas pelo sangue. Então isso quer dizer que o anjo, ou as pragas que forem derramadas em Apocalipse capítulo número 16, não irá nos afetar. Por quê? Porque a Bíblia diz algo assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor, nenhuma condenação há. Então, eu quero aqui dizer algo bem interessante para vocês, e falo isso com muito carinho. Eu não posso pegar esse selo e dizer o seguinte: esse selo é o sábado. Não é. Eu não posso torcer o que o texto está dizendo. Eu tenho que dizer o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o mesmo princípio de proteção do sangue para Jerusalém é o mesmo princípio de proteção que Deus vai proteger o seu povo no final dos dias. É o mesmo princípio. Eu não posso aqui dizer, não é o sábado. Não, não é o sábado. Eu vou repetir, não é o sábado. É um selo que vai proteger. Aí depois a gente vai saber quem vai proteger. Agora veja que interessante. Ele está afirmando ali no vídeo que o sábado não é o selo de Deus. Que o sábado não é o selo que o povo de Deus, ali os 144 mil, em Apocalipse capítulo 7, serão selados. É isso que ele está afirmando. E ele está realmente afirmando e reafirmando. Ele está dizendo, eu tenho que ser sincero, o sábado não é o selo de Deus. O que você acha? Você concorda comigo ou não concorda? Você é adventista do sétimo dia. Bem, vamos à palavra inspirada de Deus. O que nos diz a Bíblia, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 31. Êxodo, capítulo 31. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia e peço que você acompanhe e abra a sua Bíblia também e leia comigo. Então vamos lá, Êxodo capítulo 31, versículo 12, diz assim: E falou o Senhor a Moisés dizendo, primeiro, quem falou? O Senhor. Ele falou a Moisés. Fala também aos filhos de Israel dizendo, certamente guardarei os meus sábados, porque há um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós. Todo aquele que o profanar certamente morrerá, pois todo aquele que fizer qualquer trabalho nele, esta alma será cortada
do seu povo. Assim que Deus, falando com Moisés, Deus está dizendo aqui no versículo 13, para ele dizer para o povo de Israel que certamente devem guardar o seu sábado, por quê? Aqui o texto diz, porque é um sinal entre mim e vossas gerações. Assim que o sábado é um sinal de Deus. Muitas pessoas, elas costumam dizer que o sábado ele foi dado para os judeus. Aqui, de fato, quando Deus está falando com Moisés, o povo de Israel havia sido libertado do Egito. Então, eles relacionam essa história ali do Monte Sinai, como, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, verso 8, quando Deus dá as tábuas da lei, dos 10 mandamentos a Moisés, ao povo de Israel. Eles relacionam dizendo que o sábado foi dado somente para o povo de Israel, mas ele não precisa mais ser observado, que o sábado não tem mais importância, porque era especificamente ali para os judeus, para o povo de Israel. Mas isso não é verdade. Se você olhar a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, no comecinho do capítulo 2, você vai ver que está dentro do contexto da criação do mundo. Gênesis capítulo 1, Deus cria o mundo. E no capítulo 2, no versículo também 2, diz assim: E no sétimo dia Deus terminou o trabalho que havia realizado, e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. Verso 3. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Assim que Gênesis capítulo 2, no verso 2 e 3, está dizendo que quando Deus terminou a sua obra de criação, quando Deus termina a obra de criar o mundo, Deus abençoou o sábado, Deus descansou o sábado, e por ele ter descansado no sábado, ele abençoou e santificou o dia de sábado. É por isso que quando chega em Êxodo, Deus fala para Moisés, Moisés, avisa o povo que o sábado vai ser um sinal entre mim e vocês, entre mim e a vossa geração. Assim que o sábado não foi dado especificamente para os judeus. O sábado ele foi dado desde a criação do mundo para toda a humanidade. Porque ali, na criação do mundo, não havia judeus. Era apenas Adão e Eva que Deus havia criado. Não havia a nação judaica, não havia a nação de Israel. Assim que é um equívoco muito grande afirmar isso. Mas continuemos. Quando nós avançamos um pouco mais e chegamos até o profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 20, verso 12 e também o verso 20, se você olhar na sua Bíblia, vai dizer assim, que Deus deu o sábado para que servisse de sinal entre ele e o seu povo. Assim que se o sábado é o sinal de Deus, por que então o nosso querido pastor está dizendo que o sábado não é o selo que vai selar os 144 mil? Por que então o nosso querido pastor que está dizendo que o sábado não é o selo que vai selar o povo de Deus nos últimos momentos da história deste mundo? É heresia. Isso é uma heresia. Nós já olhamos na Bíblia, já confirmamos na Bíblia que o sábado é o selo de Deus. O sábado é a marca de Deus. Se você olhar o contexto de próprio Apocalipse, capítulo 7, capítulo 14, você vai ver que o povo de Deus, que os 144 mil, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Os mandamentos de Deus estão incluso o sábado. Assim que o sábado, a lei de Deus, ela é a marca, ela é o selo, sim, do povo de Deus. É aquele selo que todo aquele que obedece a Deus será selado. Alguns cristãos dizem assim, não, o sábado não é o selo de Deus, o selo de Deus é o Espírito Santo. Claro que é o Espírito Santo. Mas para mim poder ser selado pelo Espírito Santo, segundo relata Paulo em Efésios, eu preciso obedecer a Deus. Porque quem não obedece a Deus e não guarda os seus mandamentos, diz o apóstolo João que é mentiroso e nele não está a verdade. Quem não guarda os mandamentos de Deus é mentiroso. E o diabo é o pai da mentira. Portanto, vós teis como vosso pai o diabo, que é o pai da mentira. Agora veja, se nós estamos obedecendo a Deus, se Deus está mostrando que o Santo Sábado ele foi estabelecido para a humanidade desde a criação do mundo, que ele é o sinal de Deus com Deus e o seu povo,
e estamos obedecendo às leis de Deus, guardando inclusive o sábado, o santo sábado do Senhor, e não outro dia qualquer, outro dia comum, mas sim aquele dia que Deus o santificou, nós vamos receber o Espírito Santo. Vamos ser selados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque nós já temos o selo de Deus, que é o seu santo sábado. Agora continue comigo, acompanhe comigo aqui nesse estudo. Vamos lá para Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, então, ele está falando ali o momento em que os 144 mil serão selados. Os 144 mil serão o povo de Deus que viverão nos últimos momentos da história deste mundo. Então, aqui no capítulo 7 de Apocalipse, vem falando que os 4 anjos estão segurando os 4 ventos da terra, que são as catástrofes, as tempestades, as guerras que vai haver entre as nações, principalmente as guerras. Os anjos estão segurando e não podem soltar esses ventos enquanto os filhos de Deus, os servos do Senhor, o Deus Altíssimo, sejam selados com o selo do Deus vivo. Presta bem atenção o que o Espírito de profecia comenta a respeito deste selamento, ou melhor dizendo, do selo em que vai selar o povo de Deus. Então está escrito lá na Review and the Heralds 6/2 de 1900. Diz assim: os israelitas colocaram uma assinatura de sangue em suas portas para mostrar que pertenciam a Deus. Aqui está falando sobre a época do Êxodo, quando os israelitas precisavam passar o sangue do cordeiro na porta como um selo, como uma marca de que eles estavam ali então, que eles pertenciam a ser os filhos de Deus. Continua. Os filhos de Deus nessa época, falando a respeito dos 144 mil, na época dos últimos momentos, os filhos de Deus nesta época também portarão a assinatura designada por Deus. Colocar-se-ão em harmonia com a santa lei de Deus. Um sinal é posto em cada um dos filhos de Deus, tão certamente quando um sinal foi colocado nas portas das habitações dos hebreus para preservar as pessoas da destruição geral. Deus declara: eu também lhes dei os meus sábados para serem um sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, verso 12. Isso foi relatado na Review and the Heralds no dia 6 de fevereiro de 1900. Assim que ela está afirmando aqui, a pena sagrada está afirmando, a pena inspirada está afirmando que o selo de Deus é o sábado de Deus, é o sinal, o selo que Deus estabeleceu para selar os 144 mil. Da mesma maneira que o sangue foi a representação do selo que marcou, que selou os filhos de Israel como filhos de Deus, o sábado é aquele selo que vai marcar o povo de Deus nos últimos momentos. Cada alma do nosso mundo é propriedade do Senhor, pela criação e pela redenção. Cada pessoa é testada individualmente por sua vida. Deu ela a Deus o que lhe é devido? Entregou a Deus tudo o que é dele como posse por ele adquirida? Todos os que rejeitam o Senhor como sua porção nesta vida estarão sob o seu controle e receberão o sinal, a marca de Deus, que demonstra serem eles propriedades especiais de Deus. A justiça de Cristo os precederá, e a glória do Senhor será a retaguarda deles. O Senhor protege todo ser humano que carrega seu sinal. Esse reconhecimento de Deus é de supremo valor para todo ser humano. Todos os que amam o Senhor e o servem são muito preciosos para os seus olhos. Ele deseja que permaneçam onde sejam dignos representantes da verdade, como ela é em Jesus. Carta 77, 1899. Continua, tem mais textos, continua. Veja só como o Espírito de Profecia e a Bíblia estão de acordo. Vejam só como Deus, pela inspiração, mostrou para nós que o selo dos filhos de Deus é sim o Santo Sábado. O sábado é o selo, o sinal de Deus entre Deus e seu povo. É o selo na qual Deus sela o seu povo, porque o seu povo guarda os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia revelado em Apocalipse.
Agora veja que tremendo esses dois últimos textos que eu quero ler para você. Existem muitos outros textos. Se você pegar, por exemplo, aqui o Eventos Finais na página 126, você vai falar, você vai ver, você vai ler com os próprios olhos qual é o selo de Deus para o povo de Deus nesses últimos dias. Eu vou ler também o Eventos Finais para você. Segura aí, fique comigo. Fique comigo, porque isso é muito importante. Nós precisamos debater a heresia. Nós precisamos mostrar que a heresia está sim em nossos púlpitos, mas que nós não temos que aceitar essas heresias. Nós temos que ir por assim diz o Senhor. Continua o texto inspirado, o texto que Deus inspirou a profetisa de Deus, Ellen White, a escrever. Diz assim: somente aqueles que receberem o selo do Deus vivo terão passaporte para atravessar os portais da Cidade Santa. Somente aqueles que quê? Receberão o selo do Deus vivo. Continua o texto. Mas há muitos que desempenham responsabilidade dentro da obra de Deus, que não são crentes sinceros. E enquanto permanecerem assim, não poderão receber o selo do Deus vivo. Confiam em sua justiça própria, a qual o Senhor tem como loucura. Carta 164, 1909. Agora um texto mais que vai reforçar esse texto, que diz que somente aqueles que receberão o selo do Deus vivo entrarão pelos portais da cidade santa. E diz assim: aqueles que desejam ter o selo de Deus em suas testas devem guardar o sábado do quarto mandamento. Ah, meus queridos, nós poderíamos parar por aqui. Aqueles que desejam ter o selo de Deus em suas testas é dever, é uma obrigação, guardar o sábado do quarto mandamento. E continua o texto. É isso que os distingue dos infiéis, que aceitaram uma instituição humana em vez do verdadeiro sábado. A observância do dia de descanso de Deus. Qual é o dia de descanso de Deus? É a sexta-feira? É o domingo? É a segunda? Biblicamente falando, é o sábado. Diz lá: a observância do dia de descanso de Deus é a marca da distinção entre quem o serve e quem não o serve. Ministro para a Salvação, página 27, 1899. Tá aí. Tá resolvido. Tá resolvido o problema. Assim que nós não podemos aceitar essas heresias em nossos púlpitos. Nós não podemos nos calar, porque quem cala consente. Nós precisamos advertir sim. Muitas pessoas dizem assim: você não pode falar essas coisas na internet, Jean, porque se você falar, você está denigrindo a imagem da igreja. Não, 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 não. Quando Elias vai diante de Acabe, chega diante do rei Acabe, o rei Acabe diz assim: tu és o perturbador de Israel? E Elias diz: não, tu és. Em outras palavras, perturbador de Israel, pessoas que estão difamando o nome da igreja de Deus, é quem está vivendo no erro, é quem está ensinando o erro. São pessoas, são heresias que estão entrando em nosso meio, e por nos calarmos é que essas coisas estão entrando. Se nós começássemos a defender o evangelho, a defender a verdade bíblica, assim como os reformadores defenderam, como nossos pais da fé defenderam, essas heresias nunca teriam entrado na igreja de Deus. Mas quem cala, consente, será tão culpado quanto aqueles que estão falando a mentira, que estão trazendo o erro dentro da igreja de Deus, estão trazendo o erro para o povo de Deus. São lobos devoradores querendo devorar as ovelhas de Deus. E quantos pastores existem que defendem a verdade de Deus? Onde estão esses pastores? Por que não estão se levantando a favor da verdade de Deus? Será que estão com medo de perder a sua zona de conforto? Será que estão com medo de perder as regalias que têm como pastores? Quem cala, consente. Quem cala é cúmplice do erro. Nós precisamos advertir, sim, o erro que está rodeando, que está vindo dentro do nosso meio. Continuando aqui o texto, eventos finais, como eu prometi para você, eu vou ler agora eventos finais. Diz assim, página 126.
Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, falando novamente sobre o selamento do povo de Deus nos últimos dias, logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação da verdade, tanto intelecto como espiritual, de modo que não possa ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou. Tem mais. O selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Continua. Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. E mais um texto. A verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade a Deus. De todos os 10 preceitos, só o quarto mandamento contém o selo, agora vem para fechar tudo. Somente o quarto mandamento, diz a serva do Senhor, contém o selo do grande legislador, criador dos céus e da terra. Testemunhos, volume 6, página 350. A observância do memorial do Senhor, o sábado, instituído no Éden, não é para os judeus, instituído no Éden, antes do pecado. A observância do memorial do Senhor, o sábado instituído no Éden, o sábado do 7º dia, é a prova da nossa lealdade a Deus. Assim que, amigos, tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia nos afirma que o selo que Deus vai colocar sobre o seu povo, sobre os 144 mil, o selo que vai proteger o seu povo ali nos últimos momentos da história dessa terra, contra as 7 últimas pragas, o selo que o seu povo será selado, e Deus vai dizer assim, não, este povo aqui está selado, esse povo aqui é o meu povo, esse povo aqui é o povo que está salvo, contrariando os ímpios que estarão perdidos, que estarão seguindo o selo da besta, a marca da besta, o sinal da besta, é o oposto. O selo do Deus vivo é o santo sábado do Senhor, sim. Heresia deve ser combatida. Agora, o que eu estou falando aqui não é contra a pessoa do pastor, o que eu estou falando aqui e relutando aqui é contra a heresia que ele está trazendo. Ele está dizendo que o sábado não é o selo de Deus, quando na verdade o Espírito de Profecia e a Bíblia estão afirmando que o sábado sim é o selo de Deus. Agora veja só esse texto aqui no livro Eventos Finais. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho se transformarão em trevas. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. É forte isso aqui, não é? É muito forte, mas é verdade. Então, muitos são realmente lobos devoradores, são falsos profetas que estão se levantando em nossos meio. Eu espero que essas pessoas elas possam se retratar da heresia que elas estão trazendo dentro da santa casa do Senhor. Diz mais o texto: dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca. Entretanto, esses não podem erguer muralhas para obstruir a verdade, pois ela prosseguirá avante, para cima até o fim. Pastores e médicos poderão apartar-se da fé, como a palavra e as mensagens que Deus tem dado à sua serva declaram que o farão. Pastores e médicos afastarão da verdade de Deus. Afastarão da verdade de Deus, mas continuarão pregando heresias em nossos púlpitos. Mais um texto para nós finalizarmos esse vídeo. Eis minha mensagem para vós. Não mais consistais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Nós não devemos mais ficar escutando, sem fazer protesto nenhum, a perversão da verdade. Nós temos que ser como João Calvino foi. E o cachorro late, diz ele, se o seu dono está sendo atacado. Eu seria um covarde se não fizesse nada quando vesse a palavra de Deus, quando vesse a verdade sendo atacada. Não mais consistais em escutar sem protesto a perversão da verdade.
Desmascarai. Essa é a palavra que ela escreve para você e para mim. Para você, pastor, que é sincero, que é verdadeiro, que prega a verdade. Desmascarai os pretensiosos sofismas que, uma vez recebidos, levarão pastores e médicos e obreiros missionários médicos a passar por alto a verdade. Cada um tem de estar agora em guarda. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição sobre a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel. Fui instruído a advertir nosso povo, pois muitos se encontram em perigo de receber teorias e sofismas que solapam as colunas fundamentais da fé. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 196. Portanto, não se cale. Portanto, não mais consistais em escutar sem protesto. Não se cale. Combate o bom combate. Combate a heresia que está entrando em nosso meio, em nossos púlpitos, em nossa teologia, em nossa música, em todos os lados. Combate. Esteja ao lado daquela bandeira ensanguentada, a bandeira do príncipe Emanuel, nosso Senhor Jesus Cristo. Que esteja do lado da verdade e a verdade somente. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas nos grupos de WhatsApp, nos grupos da igreja, para que mais pessoas possam conhecer realmente a verdade. Que o selo de Deus é o Santo Sábado do Senhor. E elas, sim, saberem que heresias estão sendo trazidas às nossas igrejas, aos nossos púlpitos, e elas poderem então saber que elas devem agora já protestar, que elas devem se posicionar ao lado da verdade. Também não se esqueça de se inscrever no canal Última Batalha e nos seguirmos nas páginas das redes sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook. Que Deus te abençoe, que você tenha uma linda semana. Estude a palavra de Deus para não ser enganado, para não ser devorado pelos lobos devoradores que estão entrando em nossas fileiras.